Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem vendo essa aula. Espero que vocês estejam bem. Bom, primeira vez que a gente vai ter a minha cara aqui, espero que isso nos aproxime um pouco mais, né? Porque não é muito fácil para mim gravar essas aulas, é até bastante difícil. Preferia estar pessoalmente com vocês, mas toda aula eu falo isso, né? Bom, para começar, então, a gente vai rever, só ter uma noção, né, do que a gente teve nas últimas aulas. Então, para começar, conceito de literatura. A gente falou sobre o que é a literatura. Literatura é a produção ficcional que todo ser humano tem a capacidade de fazer, né? Os gêneros literários, a gente falou que são três os principais, né? E foram conceituados pelo Aristóteles, que vocês trabalham na filosofia também. Então, ele era um grande pensador e ele tratou também da literatura. Esses gêneros são épico, lírico e dramático, tá? Caso tenha alguma dúvida sobre esses assuntos que a gente tratou, entrem em contato. As figuras de linguagem, que são inúmeras, são muitas figuras de linguagens, e que a gente vai usando até no nosso próprio dia a dia, né? Principalmente a ironia ou a metonímia, que é quando a gente trata de algo pela marca, por exemplo, quando na verdade a gente está falando às vezes de outra marca, por exemplo, vou beber uma Coca-Cola e aí pega uma Pepsi, mas é pelo que representa, né, a Coca-Cola. E as funções da linguagem. As funções da linguagem sempre presentes nos nossos textos, porque todo texto carrega uma intenção. E essas intenções estão nas funções da linguagem. Esses tempos saiu aquela propaganda do Enem, que vocês devem ter visto. E ali eu reparei várias funções da linguagem, né? Por exemplo, a função apelativa, quando se fala estude, e aí aparece na tela o estude. Isso é para apelar, né? Para fazer com que vocês se engajem naquilo. Então, é importante a gente reparar que todos os textos têm intenções por trás. E a gente precisa cuidar isso, porque a nossa língua, a nossa linguagem, ela tem essa capacidade também de carregar ideias e ideologias, principalmente, né? Então, basicamente, foram as coisas que a gente trabalhou. E eu apresentei na semana retrasada, né, na nossa última aula, alguns vídeos que não foram meus, que não são meus, né? Mas que eu achei que fossem relevantes e bons para vocês entenderem um pouco do início da literatura. Mas agora eu vou desenvolver um pouquinho mais com vocês, tá? Com a minha fala. Bom, e esses dias, no último dia que era da nossa aula, né, há 15 dias, eu coloquei uma questão no Google Class. Eu vi que alguns responderam. E hoje, então, a gente vai corrigir essa questão, tá? Primeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem um poema, e é muito importante que se leia o poema com atenção. Se vocês acharem melhor, mais produtivo, ler primeiro a expressão, né, a pergunta, ótimo. Mas é importante que vocês leiam atentamente ao texto e depois tentem responder. A pergunta é: a antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e... Aí vocês vão perguntar, mas onde que está isso? Bom, por isso que a gente lê primeiro o texto. Aí diz assim: o açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar,
como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas esse açúcar não foi feito por mim. Esse açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Esse açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Bom, aí vocês veem a doçura branca do açúcar e procuram nos versos onde que está a antítese, que é uma figura de linguagem que a gente trabalhou, que trabalha justamente a oposição das coisas. Então, a imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira está expressa poeticamente opondo a doçura do branco açúcar e o quê? A. O trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar? B. O beijo da moça, a água na pele, a flor que se dissolve na boca? C. O trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar? D. A beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale? Ou E. O trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras? Aqui você já tem bem explícito o que é oposto à doçura do branco açúcar e o que não é oposto à doçura do branco açúcar. Por exemplo, o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar não está colocado como oposto à doçura do branco açúcar. O beijo da moça, a água na pele, a flor que dissolve na boca, muito menos. É justamente isso que é a doçura do branco açúcar. O trabalho do dono de engenho em Pernambuco? Bom, mas o trabalho do dono do engenho nem está colocado no poema. A beleza dos extensos canaviais, isso seria talvez parecido ou relativo à doçura do branco açúcar. E a gente está falando aqui da divisão social do trabalho. Então, só nos resta a alternativa E, que é o que se opõe à doçura do branco açúcar, se opõe ao trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Está ali no final, a resposta E, está aqui no final do poema. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Certo? E aí, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Bom, a gente tem aqui uma série de períodos literários. A gente já falou um pouco na última aula que eu dei sobre o porquê que a gente divide a história da literatura ou a literatura de maneira geral em períodos. São formas de a gente conseguir caracterizar e entender cada uma das produções que foram feitas naquele período de tempo. Os períodos de tempo, eles são uma divisão simbólica, digamos assim. São só para a gente conseguir estabelecer um início e um fim, mais ou menos, de uma produção. Então, naqueles anos ali que a gente coloca, são quando os textos eles são mais escritos com determinadas características, certo? E aí a gente vai ter alguns períodos. Tem o trovadorismo, que eu mandei vídeos na outra semana. Humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e a poesia marginal e o período de tendências contemporâneas, digamos assim, que é se aproximando cada vez mais da gente. Então, ali são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 períodos que a gente vai ir vendo ao longo dessas semanas, tá? É muita coisa, mas o que cai no Enem são umas 8, 9 questões e elas vão se dissolver nesses temas, tá? Então, a gente vai vendo detalhadamente cada um desses períodos para que vocês também adquiram esses conhecimentos. Não necessariamente vai cair exatamente no Enem dessa maneira, né? E é importante também lembrar uma coisa que é as resoluções de questões. A gente vai fazer uma live na sexta-feira, dia 22 de maio, às 19 horas. E vocês vão ter o questionário para responder e ali já vai dar uma noção também de como funciona o Enem e como vocês podem se preparar também com a gente, né? Bom, seguindo, esses são os períodos literários que a gente vai trabalhar. Aqui uma outra forma de vocês verem, que são esses quadros das escolas literárias. O que acontece, então? A gente começa a estudar a literatura de modo a ver o que Portugal está produzindo. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que o Brasil foi colonizado por Portugal. Portanto, o que vem primeiro ao nosso conhecimento são os escritos de Portugal, certo? São os escritos portugueses. Então, antes da chegada dos portugueses aqui e da colonização e aí o desenvolvimento da população, de outra população, né? Porque nós já tínhamos população aqui no Brasil, a gente vai ver a literatura produzida em Portugal. E aí a gente tem o trovadorismo, o humanismo e o classicismo, que são agora os períodos que a gente vai tratar nessa aula, para depois dar entrada, então, especificamente na literatura produzida no Brasil, certo? E aí, o trovadorismo, eu já enviei para vocês material de apoio, mas gostaria de pontuar algumas coisas. Que são, especialmente, o fato de que esses são os primeiros registros em língua portuguesa, então por isso que tem uma importância para a gente, e eles se desenvolvem em alguns modelos, em alguns gêneros de textos, né? Alguns gêneros textuais, que são principalmente o gênero lírico, são essas poesias, né, com a cantiga de amigo e as cantigas de amor, que são divididas assim, né, de uma maneira bem heteronormativa. Eu digo heteronormativa porque quando a gente fala de cantiga de amigo, o eu lírico, que é a pessoa que fala no poema, seria um eu lírico feminino, e nas cantigas de amor, o eu lírico seria masculino. E isso a gente sabe porque os textos vão se referir, quando é de amor, a uma mulher, e esse amor é aquele amor cortês, aquele amor sempre idealizado, porque a gente está falando num contexto de Idade Média, portanto, de Deus estando muito em voga e as noções de religiosidade muito em voga. E as cantigas de amigo, então, com o eu lírico feminino, por quê? Porque vão se referir a um outro masculino, né? Isso a gente está falando, então, de uma maneira bem heterocentrada, né? De maneira que o eu feminino sempre se refere a um eu masculino e o eu masculino sempre se refere a um eu feminino. Então, notem que isso pode ter sido uma interpretação até mesmo errônea e muitas vezes a gente não tem nem a noção de quem escreveu realmente. Tem-se a ideia de que as mulheres não escreviam nessa época, mas já foram feitas pesquisas que apontam que, em geral, o ser anônimo ou aquilo que não foi assinado provavelmente foi escrito por mulheres porque elas não poderiam assinar os seus nomes, não tinham os seus nomes valorizados e por isso não assinavam. E
por isso também tiveram os seus textos roubados, né? Porque daí os homens podem ir lá e dizer, não, fui eu que escrevi esse poema maravilhoso, que quando na verdade pode ter sido escrito por uma mulher. E as novelas de cavalaria, então, que são essas noções mais heróicas, né? O gênero satírico, que eu esqueci de falar, que vem principalmente na Cantiga de Escárnio e na Cantiga de Maldizer. As duas são críticas, né? Uma mais velada e outra mais explícita. E é importante ver que no trovadorismo o que a gente trabalha é muito com idealizações, são ideais de amor, a mulher ideal, a pessoa ideal, certo? Então é basicamente o que a gente faz hoje também na nossa vida, né? A gente trabalha com idealizações muitas vezes em relação ao ser amado. Aqui a gente tem um exemplo de cantiga. Não vou ler para vocês toda ela, porque no vídeo que eu mandei o link tem bem melhor interpretado. Espero que vocês vejam lá. E aqui eu trouxe um exemplo de intertextualidade, certo? Porque o intertexto é justamente esses textos que se relacionam um com o outro, né? E as canções hoje podem muito bem fazer essas intertextualidades, por exemplo, Queixa, do Caetano Veloso, que fala desse amor assim delicado, você pega e despreza, não devia ter desprezado, ajoelha e não reza. Quer dizer, sempre fazendo uma relação, uma criação amorosa em torno dessa princesa, serpente, senhora, amiga. Tem vários vocativos que chama essa forma de chamar, né? Que dá um nome para caracterizar essa pessoa, né? Então é ideal justamente como é nas cantigas trovadorescas. Aqui uma tirinha para vocês. No início cometi um grande erro, coloquei minha mulher num pedestal. Foi assim que fiquei com esta dor nas costas crônica. Então a gente lembra do sentido denotativo e o conotativo, por quê? Porque o denotativo é como está no dicionário, né? O colocar alguém num pedestal, ele não é necessariamente colocar alguém em cima de um pedestal, né? E sim essa sensação, essa noção de colocar alguém como ser superior, que é então o conotativo, né? A interpretação do coração, denotativo do dicionário e conotativo do coração. Aqui tem umas questões, né? Eu não vou ler para vocês, mas pausem o vídeo e tentem responder. No próximo slide tem a resposta. E eu vou dar uns segundos em cada uma das perguntas para vocês poderem pausar, pensar e responder. E a gente chega no próximo período literário. O humanismo, vocês reparem, de 1418 a 1527. E aí lembrem-se, Brasil foi achado em 1500. Mas aqui a gente ainda não está falando de Brasil, nós estamos falando de Portugal. E o humanismo, ele não é um período literário exatamente. Ele é um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a gente está, então, no início do Renascimento. O Renascimento vai ser onde existe... Aliás, na Era Moderna, que é de onde a gente está saindo, para onde a gente está entrando, desculpa, porque se a gente está saindo da Idade Média, a gente entra depois na Idade Moderna. E o Renascimento vai fazer renascer um movimento oposto ao clero, oposto à igreja, oposto ao teocentrismo, certo? A gente tem a valorização maior da ciência, do conhecimento e do ser humano.
Então, a gente tem muito explícito o antropocentrismo, esse antropo do ser humano, que vai estar centralizado, em oposição ao teocentrismo. Esse teu significa Deus e o centrismo, né? Essa centralidade de Deus. Então, a gente vai começar a ter essas oposições mais fortes, que a gente vai ir vendo ao longo dos períodos literários. Importante pensar que os períodos literários, eles ocorrem em ondas, certo? Então, se aqui embaixo a gente tem um foco maior em Deus, aqui em cima a gente tem um foco maior no ser humano. Se aqui embaixo a gente tem um foco maior na emoção, aqui em cima a gente tem um foco maior na razão. E assim vai. Os períodos literários, eles vão fazendo esse movimento de ondas justamente porque é quando há uma quebra, há uma diferença entre o que vinha sendo feito antes e o que está sendo feito agora. E é assim que a gente faz as divisões dos períodos literários, justamente. Então, no humanismo, a gente está com uma crise do feudalismo. O que seria isso? O que seria dizer isso, né? O feudalismo, então, faz essas divisões em feudos, com vassalagem, com aqueles que servem e aqueles que são servidos. E a gente está com uma crise nisso, justamente porque a gente tem a ascensão da burguesia, ou seja, as separações das cidades, e aí vai mudando a dinâmica da sociedade. Isso, obviamente, vocês vão ver bem melhor na história geral, né? Então, a gente vai ter como filosofia, então, o humanismo, que vai valorizar o ser humano e a ciência e o conhecimento. E aí a gente tem dois autores principais, o Fernão Lopes, que é cronista da história de Portugal, e o Gil Vicente, que vai estar escrevendo autos. E o que são autos? São peças breves. E tem como tema religioso ou profano, né? O que é da terra, o que é do ser humano. E as crônicas vão tratar sobre acontecimentos históricos. Então, o Fernão Lopes vai fazer esses relatos sobre a história de Portugal, sobre o que está acontecendo lá. E aí, como a gente está falando de antropocentrismo e de humanismo, a gente vai ter um foco maior nas emoções humanas, no que é da nossa responsabilidade como ser humano, que já não está mais tão relacionado ao que Deus quer da gente, mas do que a gente pode fazer da nossa própria vida. E aí o Gil Vicente vem justamente, fazer críticas à sociedade, vai fazer críticas ao clero e às instituições religiosas, sem deixar de defender a moral cristã, certo? Que ele continua sendo um crente em Deus, digamos assim. Aqui a gente tem essa imagem, reparem no que vocês veem. Aqui a gente tem 3 figuras que parecem ser religiosas, né? E atrás delas tem outras figuras, que são o quê? Para mim, parece muito que é a morte. E aí isso dá a noção de que não importa quem seja, a morte é um destino certo para todo mundo. Não importa se tu é freira, se tu é uma santa na vida, se tu é padre, não importa. No fim, todos e todas nós morremos e temos o mesmo destino. Então, o que importa é o nosso percurso durante a vida, né? Aqui a gente tem um exemplo do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. O Joanne seria o bobo da corte, tá? E no Alto da Barca do Inferno ainda tem um trecho que se chama O Frade, que esse eu vou ler para vocês. O diabo fala: eles saem do paraíso para o inferno numa barca, né? Num navio, não. Uma barca mesmo. Não tô me lembrando o nome. Um outro nome para barca, né? O diabo diz: Que é isso, padre? Que vai lá? O frade responde:
Dou graças, sou um cortesão. Sabes também, tordião? Por que não? Como orar sei? Pois entrai, eu tangirei e faremos um serão. Essa dama, ela é vossa? E o frade responde, por minha a tenho eu, e sempre a tive de meu. Fizeste bem, que é formosa, e não vos punham la grossa no vosso convento santo? E eles fazem outro tanto. Que coisa tão preciosa! Entrai, padre reverendo. Pera, onde levais gente? Para aquele fogo ardente, que não temestes vivendo. Juro a Deus que não te entendo, e este hábito não me val? Gentil padre mundanal, a Berzebu vos encomendo. O que o Gil Vicente mostra aqui? Tá ali, né, essa relação entre o diabo e o padre chega na frente do diabo, e aí tem uma mulher junto com o padre, e o diabo pergunta, mas que mulher é essa? E o padre diz, essa aqui é minha preciosa, sempre a tive. Mas como assim? Como assim? Um padre? É, mas tem gente que faz muito pior. Então, assim, o que o Gil Vicente está criticando? Está criticando os clérigos, os padres, enfim, que são hipócritas. Ele critica a hipocrisia da sociedade, fazendo essa crítica, sem estar criticando a moral cristã. Pelo contrário, ele está mostrando, apontando quem é contra essa moral cristã, certo? Então, no humanismo, como a gente tem essa valorização do conhecimento, a gente tem essa possibilidade também muito maior de crítica, certo? Outro exemplo, não vou ler para vocês, mas se quiserem, sempre pausem o vídeo e leiam os textos que valem muito a pena. E uma pergunta do texto do Gil Vicente e o que ela faz. Então, é aquele texto que a gente acabou de ler. Essa dama, ela é vossa? E o frade responde, por minha tenho eu, e sempre a tive de meu. E aí o diabo fala e o frade pergunta. Então, temos ali as opções. No trecho da peça de Gil Vicente fica evidente o quê? Uma visão bastante crítica aos hábitos da sociedade da época, e está clara a censura e a hipocrisia do religioso que se aparta daquilo que prega. B. Concepção da sociedade decadente, mas que ainda guarda alguns valores essenciais, como é o caso da relação entre o frade e o catolicismo. C. Postura de repúdio à imoralidade da mulher que se põe a tentar o padre, que a ridiculariza em função da sua fé católica inabalável. D. Visão moralista da sociedade. Para eles, os valores devem ser resgatados e a presença do frade é um indicativo de apego à fé cristã. Ou E. Crítica ao frade religioso que optou em vida por ter uma mulher contrariando a fé cristã, o que, como ele afirma, não acontecia com os outros padres do convento. Então, onde que está? Na letra A, evidentemente, porque critica os hábitos da sociedade e a censura a hipocrisia do religioso, certo? Não critica a mulher, não critica só o frade, não critica a sociedade decadente dessa maneira, né? Aí aqui tem a explicação. E o que eu falei da ideologia lá no início foi justamente essa ideia de que os textos carregam ideias. E as ideias aqui são justamente de crítica social, certo? E aí, como período seguinte, e aí sim um período literário propriamente dito. Reparem no ano, tá? A gente está em 1527 a 1580, na datação, como eu falei, né, que é relativa, digamos assim, século XVI, portanto, e a gente vai ter, então, o Renascimento.
E o classicismo é a estética literária do Renascimento, porque o Renascimento ele abarca todos os aspectos, né, da vida e das artes, enfim. E na literatura a gente vai ter o classicismo. Aí reparem no classicismo, esse classe faz referência justamente às inspirações clássicas que se tem nesse momento. Quais são as inspirações clássicas? As inspirações clássicas são retomar os gregos e os gregos e latinos, né? Os romanos, Roma e Grécia ali. Esses ideais de deuses romanos, deuses gregos, os mitos que a gente tem conhecimento, da mesma forma ali que a gente falou sobre Aristóteles, né, que era grego e que tinha essa noção, vivia, né, a Grécia naquele momento, que o classicismo retoma. Então, é nesse sentido o classicismo, é retomar os clássicos, retomar o que já vinha sendo feito, já tinha sido feito antes, né? E aqui, então, a gente vai ter essa noção muito forte de se ater à beleza, e a beleza é a perfeição. Então, os textos, eles são metricamente perfeitos, eles têm aquilo que hoje em dia já não se faz mais, e faz sentido que não se faça, que é fazer a separação silábica, por exemplo, e as rimas todas bem certinhas e que se combinam, enfim. O Renascimento ele vai trazer uma série de transformações no mundo, né? Vai se avançar na ciência muito mais. E se avançando na ciência, a gente tem uma recuada, digamos assim, da fé cristã ou do teocentrismo, né? Então aqui a gente tem a razão muito mais importante do que a emoção e para além, por exemplo, do valor medieval, que é essa valorização do emocional, né, do ideal. E a gente tem também a Reforma Protestante, com Lutero nesse contexto, né, nesse contexto, e a gente vai ter também a imprensa, que vai ajudar na divulgação de muitos textos. E por que a gente fala primeiro de Portugal aqui, sendo que a gente já passou de 1500, os portugueses já fizeram as grandes navegações, que foi uma coisa muito importante desse período, né, as grandes navegações, como o despontar da ciência, a forma como a ciência está sendo valorizada se dá na maneira como os seres podem transitar entre os diversos lugares do planeta pela navegação, né? E por que o Brasil não está aqui já? Porque no início, logo depois do achamento do Brasil, o Brasil não espera ter interesse, o Portugal não tem interesse no Brasil inicialmente, né? Depois vão se descobrir as riquezas que o Brasil tem e aí que se começa a colonização mais pegada aqui e que é o que a gente vai ver nos próximos períodos literários quando a gente entrar na literatura que o Brasil produz especificamente, certo? Então, quais são as noções aqui bem importantes do classicismo? A gente vai ter, socialmente falando, primeiro, o mercantilismo, que é essa vontade, né, esse desejo de acumular riquezas, e um outro desejo que é ampliar o cristianismo para os outros lugares, que vai ser uma das coisas que na colonização vai ser feita aqui com o Brasil, né, com os indígenas. E como características importantes, então, desses textos, dos textos produzidos no classicismo, a gente tem racionalismo, que é a valorização muito mais do racional, universalismo, que é tornar universal, tornar de todos alguns aspectos da vida, a perfeição formal, como eu falei, já que a beleza é igual à perfeição, então os textos são todos bem corretinhos, medidos, rimados, e a mitologia,
que é retomar aqueles mitos gregos e latinos, certo? Por mitos a gente fala dessa noção assim de transformar algo aliás, entender a criação de algo a partir do que é sagrado, certo? Então, a gente tinha muitos deuses na época grega, né? Se falava em muitos deuses e se criam todos os mitos da criação desses deuses e o que esses deuses criaram e assim vai. E como autor principal desse momento, a gente tem o Luís Vaz de Camões, que vai escrever tanto poesia lírica quanto épica, que vão dizer respeito dos sentimentos, né, no lírico, do que se sente, das emoções, sempre muito formal e pensando nas questões humanas, e o épico, que é essa noção de criar uma narrativa heróica. Quando a gente falou dos gêneros, a gente falou, né, sobre as epopeias serem justamente essas narrativas de heróis, que vai ter a intenção para o Camões de criar uma identidade portuguesa, criar essa noção de identidade portuguesa, que depois os brasileiros vão fazer a sua tentativa de epopeia, que é justamente para criar os heróis brasileiros e criar essa noção de identidade nacional. Aqui eu tenho um exemplo de quando Camões está sendo emocional, né? E acho que eu já mostrei esse poema para vocês. Muitas pessoas devem conhecer também, que é o Amor é fogo que arde sem se ver. Vou declamar. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento e descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aí repare, né, nas figuras de linguagem que a gente tem aqui, nessa criação metafórica também que a gente tem sobre o amor, nesses paradoxos e assim vai. E aqui um exemplo mais recente, né, uma música do Renato Russo, que retoma no primeiro parágrafo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que tem uma ligação com a Bíblia, que tem esse trecho, né? É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. Aí ele retoma Camões. É quase como um classicismo, né? Porque o Camões é um clássico e aí quando a gente retoma hoje um texto clássico, a gente está fazendo quase que um classicismo também. E os Lusíadas, que é o texto mais famoso, talvez, do Camões, que faz, então, justamente essa construção de identidade portuguesa. Bom, essa foi a aula de hoje para falar com vocês sobre as primeiras produções de textos em língua portuguesa e o que se veio depois para que a gente entre no que o Brasil produz de literatura logo depois, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato e que vocês aproveitem essas aulas, não só as minhas, como a de todos os nossos colegas. Beijão!